Mas a pergunta que todos geralmente fazem é: ô bispo, tudo bem, está claro, está entendido, mas os 10 mandamentos parece algo tão grande, tão universal. Você não acha que os 10 mandamentos não faz parte da aliança? Será que os 10 mandamentos não estariam fora desta aliança? Porque logo nós vamos verificar na Bíblia que Deus vai lançar por terra esta aliança. Não porque Deus fosse infiel, mas porque o povo não cumpriu com a aliança. E quando o povo de Israel transgrediu a aliança, quebrou a aliança, aquele pacto foi rompido. Houve um divórcio. E portanto Deus não tinha nenhuma obrigação de manter-se fiel à sua promessa, uma vez que Israel não cumpriu com a sua parte na aliança. Será que os 10 mandamentos fazem parte desta aliança? Que tal se nós lêssemos aqui 2 ou 3 versículos que nos falem especificamente sobre a aliança em relação aos 10 mandamentos? Amém? Leia conosco então Êxodo 34, 28. Se você ter uma ideia, vocês devem saber que no capítulo 32 de Êxodo, quando Moisés estava com as tábuas da lei, ele desceu do monte com as tábuas da lei que Deus havia escrito. Êxodo 31, 18, Deus escreveu as 2 tábuas da lei, os 10 mandamentos, e entregou a Moisés. Quando Moisés desceu do monte com as tábuas, verifica-se que o povo havia se corrompido. O povo havia feito um bezerro de ouro. Mal Moisés e o povo haviam firmado aquela aliança, o povo já transgredia a lei, já quebrava a aliança. Quando Moisés viu aquele povo adorando aquele bezerro de ouro, comendo e bebendo ali diante daquele bezerro, Moisés lançou por terra aquelas pedras da aliança, as 2 tábuas da aliança, e então as tábuas se quebraram, mostrando que o homem havia quebrado aquela aliança. Deus então chama Moisés de volta ao monte, e então Deus daria a Moisés outras 2 tábuas da lei, porque a primeira fora quebrada. E veja que coisa interessantíssima quando a Bíblia fala dessas segundas tábuas da lei. 34 de Êxodo, versículo 27 e 28 diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque segundo o teor dessas palavras, fiz aliança contigo e com Israel. 28. E ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, Moisés, nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras da vírgula, os 10 mandamentos. Quem escreveu o segundo par de tábuas da lei? Quem escreveu nas primeiras tábuas? Êxodo 31, 18, Deus escreve as 10 palavras, os 10 mandamentos em 2 tábuas. Estas foram quebradas quando Moisés desceu do Monte Sinai, momento em que o povo se prostituía espiritualmente, ali no adultério espiritual, rompendo com Deus a aliança. Moisés volta ao monte e Deus fala a Moisés: agora pega essas 2 tábuas e escreve tu nas tábuas as 10 palavras, os 10 mandamentos. Moisés então escreve os 10 mandamentos nas tábuas, no segundo par das tábuas, e é dito: escreve, ou melhor, e escreveu nas tábuas as palavras da. Ora, os 10 mandamentos são as palavras da primeira aliança. Isso deve ficar muito claro para nós, que a primeira aliança, ela tinha uma coluna dorsal, uma estrutura que sustentava todas as demais leis. Todas as leis que Deus deu a Moisés, ali no Monte Sinai, sejam elas cerimoniais, sejam elas civis, sejam elas religiosas, elas estavam todas sustentadas na coluna dorsal dos 10 mandamentos, que era ali a estrutura de sustentação daquela aliança. Veja um outro texto que também diz claramente sobre isso. Deuteronômio capítulo 4, versículo 11. Então chegastes e vos pusestes ao pé do monte, que é Moisés falando com o povo,
falando com aqueles que vieram, ou que nasceram depois do Sinai. Aqui já se passaram 40 anos desde o Sinai. E Moisés então está instruindo o povo antes de entrarem na boa terra de Canaã. Ele está relembrando, dizendo: então chegastes e vos pusestes ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até ao meio dos céus, e havia trevas e nuvens e escuridão. Não é o cenário de Êxodo 19? Versículo 12: então o Senhor vos falou do meio do fogo, a voz das palavras ouvistes, porém, além da voz, não vistes aparência nenhuma. Então vos anunciou ele a sua aliança que vos prescreveu, os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedras. Veja como a Bíblia é clara, dizendo que a aliança do Sinai são os 10 mandamentos. É verdade? Está na sua Bíblia? Você pode verificar isso? Ouça essa mensagem, queridos, sem preconceito algum. Não pensem que com a nova aliança nós vamos falar para vocês que agora não há mais lei, que agora não há mais 10 mandamentos, que agora deve-se fazer o que bem quiserem. Não faça isso. Não pense assim. Espere até o término da conferência para você verificar como é a nova aliança e quais são as implicações da nova aliança, se há mandamentos ou se não há, para que você então chegue a uma conclusão final. Não seja precipitado e julgue antes de nós chegarmos ao final desta conferência. Mas o importante de tudo isso é que você verifique que a aliança do Sinai, ela é feita no arcabouço dos 10 mandamentos. Há inclusive um texto, nós lemos agora há pouco, 2 Coríntios capítulo 3, rapidamente. Esse texto nós vamos ler várias vezes, vamos ler sempre, porque é um texto muito importante, que fala sobre as alianças. Capítulo 3 de 2 Coríntios, nós novamente vamos verificar que a primeira aliança, que a antiga aliança, ou que a velha aliança, ela é os 10 mandamentos, ou está firmada nessa coluna dorsal, que é os 10 mandamentos. 2 Coríntios capítulo 3, versículos 6 e 7, ou somente o versículo 6 é suficiente. Não, é o 6 e o 7 mesmo. Quando Paulo aqui explica o seguinte: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova. Olha como que ele começa a falar da nova aliança, em relação à segunda, dizendo, não da letra. A nova aliança não é da letra, mas do... Porque a letra, mas o Espírito vivifica. E ele diz, e se o ministério da morte... Faça as ligações, observe. A antiga aliança é da letra que mata. E se o ministério da morte, aí ele coloca o aposto, gravado com letras em... O que foi gravado com letras em pedras? Os 10 mandamentos. Verifica-se por todos esses textos que a aliança do Sinai, feita com os filhos de Israel, tem os 10 mandamentos por estrutura, por coluna dorsal, por aquilo que norteia toda a aliança que Deus fazia com o povo de Israel. Agora alguém pergunta, tudo bem, já entendi que há uma aliança feita no Sinai com o povo de Israel, mas qual é a natureza dessa aliança? Sabemos que o conteúdo da aliança são as leis, a começar dos 10 mandamentos e a se desdobrar em muitas outras leis. Este é o conteúdo da primeira aliança, da aliança do Sinai. Agora, qual é a natureza dessa aliança? As características que lhes são peculiares. Vamos aqui enumerar pelo menos 6 rapidamente, para que vocês possam ter a noção das características essenciais e substanciais da aliança do Sinai. São 6 as principais características que falam da natureza dessa aliança. É uma aliança exclusiva, é uma aliança condicional, é uma aliança terrena, é uma aliança transitória, é uma aliança imperfeita e é uma aliança impotente. Ah, irmãos, para alguém que ama a antiga aliança,
ou para alguém que porventura tem alguma relação com o judaísmo, e hoje nós temos algumas religiões no nosso tempo, dentro do cristianismo, que tem essa afetividade, essa tendência ao judaísmo. Temos os cristãos messiânicos, temos os adventistas do sétimo dia, temos ainda mesmo igrejas batistas, algumas linhas que têm alguma relação com o sábado, e agora tem uma onda de se praticar as festas dos judeus. Já perceberam que há uma onda de judaísmo? Pastores usando kippá, com candelabros, com bandeiras de Israel, viajando para Israel, porque essas pessoas às vezes ficam assim um pouco ofendidas quando ouvem falar de características aparentemente tão negativas dessa lei, ou desta aliança. Mas eu quero que os irmãos entendam que esta aliança, quando Deus a fez com o povo de Israel, Deus a fez nestas condições para alcançar o seu propósito eterno. Na verdade, esta primeira aliança prepara o caminho para a segunda aliança. Então, se ela é exclusiva, condicional, terrena, transitória, imperfeita, impotente, Deus assim a determinou, porque assim Deus alcança o seu propósito de enviar o seu Filho para se realizar a segunda aliança. Vamos uma por uma das características e vocês vão verificar isso na Escritura. Primeiro, a aliança do Sinai é uma aliança exclusiva. Isso diz respeito da abrangência limitada desta aliança. É uma aliança exclusiva porque ela não inclui outros povos. Apesar que, se nós lermos o Antigo Testamento, o livro de Deuteronômio, por exemplo, nós vamos encontrar alguns versículos que é dito que quando um forasteiro chegava na casa de um hebreu, ele acabava sendo participante daquela aliança ali, ou fazendo parte da obrigatoriedade de alguns requisitos da lei. Mas sabemos que Deus não podia exigir dos outros povos uma obediência à aliança do Sinai, porque Deus não pactuou nenhuma aliança com os outros povos. A aliança do Sinai, ela é exclusiva com a nação de Israel. É uma aliança que Deus fez não com os jebuseus, não com os heteus, ou os heveus, ou os cananeus, não com os brasileiros, não com os portugueses, não com os franceses, não com os chineses, mas é uma aliança que diz respeito à nação de Israel. Nós já lemos textos que diz isso, onde lá em Êxodo 19:5, quando Deus fala: eu farei de vocês uma nação peculiar dentre as outras nações. Deus não diz que faria de todas as nações, nações particulares. Ele diz: dentre elas, eu vou eleger vocês como a minha nação peculiar, a minha nação eleita. Isso é confirmado no livro de Efésios. Abra sua Bíblia no Novo Testamento, no capítulo 2, quando o apóstolo Paulo, falando a respeito do povo de Israel e dos gentios que foram reunidos na pessoa de Cristo, veja no capítulo 2, versículo 11 e 12, como diz: portanto, lembrai-vos de que outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Olha o versículo 12: naquele tempo, vós, gentios na carne, estáveis sem Cristo, separados da... eles estavam separados? Sim. E estranho às... então os gentios, diz a Bíblia, eram estranhos às alianças, estavam separados de Israel, não faziam parte do pacto de aliança do Sinai. Lógico que o capítulo 2 de Efésios é o grande capítulo do Novo Testamento, que trata da reunião dos gentios aos judeus em um só corpo, que é Cristo. Mas aqui nós vamos verificar que esta reunião de judeus e gentios, para constituírem um só corpo, e isso é muito importante porque sabemos que hoje não há mais conceitos de judeus e gentios distintamente, tratando-se das bênçãos da nova aliança. Eu sei que há algumas promessas a serem cumpridas por Deus em relação a Israel como nação. Isso está previsto na profecia das 70 semanas de Daniel, capítulo 9.
Mas sabemos que o plano de salvação, não há dois, um para Israel, outro para a igreja. Não há dois planos de salvação, não há dois planos de redenção, não há duas expiações, não há dois Messias, não há dois reinos. Sabemos que esta união de gentios com os judeus, isso é orgânico. A Bíblia diz que foi na cruz do Calvário, quando Cristo derramava o seu sangue, na nova aliança, foi que judeus e gentios foram reunidos, agora constituindo um só corpo, no qual não pode haver judeu e grego. Não há mais distinção, porque o judeu, para fazer parte do corpo de Cristo, ele tem que morrer para a velha vida. E agora, uma vez morto para o pecado, morto para o mundo, feito nova criatura, ele agora não é mais da terra, ele nasceu do alto, nasceu do Espírito, e portanto ele é do céu. E o gentio, quando se converte a Cristo, quando chamado, ele também morre para o mundo, morre para o pecado, morre para Adão, morre para a carne e o sangue, e é gerado pela vida celestial. Ele nasce do céu, ele nasce do alto, e portanto agora ele é do céu. E então, sejam os judeus convertidos a Cristo, ou seja, os gentios convertidos a Cristo, são reunidos em um só corpo com Deus, e agora constituem o novo homem, sendo este do céu, e não da Paraíba, e não do Ceará, e não de Israel, é do céu. Já imaginou se na igreja tivesse judeu e gentil de um lado, judeu de um lado, gentil de outro, e os judeus falando assim: vocês pegaram o boi, porque vocês não faziam parte, seus bandos de gentios. Nós não, nós tivemos Abraão, tivemos Isaac, nós somos os verdadeiros. Vocês são todos filhos adotados, são aqueles filhos que não foram gerados. Não é verdade, não há essa distinção. Aqueles que pensam que os judeus possuem privilégios, certamente eles estão olhando a partir de uma perspectiva meramente humana, são antropocêntricos na sua visão, porque pensam que Israel é o centro do propósito de Deus, e na verdade não é. Os judeus foram usados para o cumprimento da vontade de Deus, os gentios são usados para o cumprimento do propósito de Deus. No final, Cristo é tudo em todos, e portanto, Cristo é o centro e a universalidade do propósito de Deus. Não são os gentios e não são os judeus, é Cristo, que neles e em nós nos faz um só. Amém? Essa explicação foi para mostrar que a aliança do Sinai, quando feita lá no Sinai, aquela aliança, aquela era uma aliança de abrangência exclusiva. Não incluía você. E aqui está o grande problema. Quando eu disse que hoje, nesta manhã, os irmãos seriam libertos, muitos, da teologia da prosperidade, e eu trago aqui o ponto dramático disso, é que quando surge um pregador da teologia da prosperidade, dizendo que Deus quer te abençoar, que Deus quer te enriquecer, que Deus quer te dar o melhor dessa terra, quem já ouviu isso? Que Deus quer te fazer cabeça e não cauda, já ouviram isso? Ora, eles partem de onde para extrair essa ideia? Eles partem da Bíblia. Certamente eles vão abrir em Deuteronômio capítulo 28, porque no capítulo 28 de Deuteronômio nós vamos encontrar a discriminação de todas as bênçãos que Deus daria a Israel se eles guardassem essa aliança. E também temos discriminadas as maldições que recairiam sobre Israel, caso eles não cumprissem com a sua parte desta aliança do Sinai. A obediência de Israel para com a aliança do Sinai trariam bênção sobre eles, e a desobediência aos mandamentos da lei do Sinai atrairiam maldições sobre eles. Inclusive nós tivemos recentemente um pregador, defensor da teologia da prosperidade, pregando em rede nacional a respeito dessa teologia, dizendo que Deus vai abençoar. Ele escreveu um comentário bíblico e ele mandou que você em casa abrisse a Bíblia em Deuteronômio capítulo 28.
E passou já várias vezes aí em semanas anteriores, nas madrugadas. Já foi reprisado já, e agora será reprisado de novo. Lógico. E vai ser reprisado várias vezes. E quando então ele diz, abra em Deuteronômio 28, a pessoa abre. E lá está escrito que se o povo cuidasse em obedecer a todos os mandamentos que hoje te ordeno, todas estas bênçãos sobrevirão sobre ti. E aí ele passa a enumerar as bênçãos. Tu serás abençoado ao entrares, ao saíres, abençoado na cidade, abençoado no campo, a tua amassadeira, o teu celeiro, as tuas vacas, os teus jumentos, as crias, o fruto do teu ventre. O céu vai te mandar a chuva ao seu tempo, a chuva temporã e a chuva serôdia. A terra vai produzir os cereais, todos que precisam. Vocês serão uma nação santa, separada. Nenhuma nação dará conta de vocês. Vocês colocarão muitas nações para correrem. Vocês vencerão todos os seus inimigos. Vocês não tomarão dinheiro emprestado. Vocês não serão cauda, vocês serão cabeça dentre todas as nações. O capítulo 28 fala das bênçãos que estão na aliança do Sinai. Um pregador que diz para o povo do tempo de hoje que eles devem crer nas palavras de Deuteronômio 28, e Deus tem que cumpri-las na nossa vida, porque Ele não é mentiroso. Esse pregador, ou ele não tem critério de leitura e de interpretação bíblica, o que o desqualifica para ser um pregador, porque se não conhece a palavra, não pode pregar a palavra. Porque como você pode colocar um professor de matemática numa escola, se ele não sabe multiplicar? Se ele não sabe fazer as contas ou as operações elementares, como é que ele pode ensinar? Então, o pregador, se ele prega, ele tem que saber o que ele prega. Então, ele não sabendo está desqualificado. Mas se ele sabe, e ele ainda assim prega, ele está qualificado como um falso profeta. Entendem bem? Eu não posso recorrer a Deuteronômio 28 reivindicando bênçãos que Deus não prometeu para mim, porque eu não estou incluído na aliança do Sinai. Você também não está. Então você precisa conhecer a nova aliança. Aí sim, você pode entrar mesmo com muita vontade para desfrutar a nova aliança, e você não precisará reivindicar as bênçãos da nova aliança, porque se você tão somente crer na nova aliança, no Cristo da nova aliança, e viver a nova aliança, você já possui as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, que já nos foram dadas de uma vez por todas. Então, a teologia da prosperidade, ela parte dos textos da antiga aliança. E as pessoas, os pregadores, não ensinam às pessoas que eles não fazem parte daquela aliança. Mas uma coisa que eles não dizem, ou duas coisas que eles não dizem, é que há as maldições. Que no descumprimento daquelas leis, existem as maldições, que são exatamente o oposto das bênçãos.